Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre os atuais desempregados, os futuros desempregados e antes de mais nada vamos falar um pouco sobre essa reforma tributária, qual a minha opinião, agora é que as coisas já clarearam um pouco, porque quando isso foi levado à votação ninguém sabia absolutamente nada a respeito, simplesmente apareceu o pacote aí para o pessoal votar, eles foram lá, aprovaram e agora é que eles começaram a ler e que o Brasil começou a entender um pouco do que isso significa. A reforma ainda não foi aprovada por completo, ainda falta depois ir para o Senado, ainda vão discutir alguns detalhes, então não há uma especificação final. Mas o que dá para perceber, assim, a grosso modo, é que eles vão tributar mais a mão de obra humana, ou seja, o setor de serviços, e vão desonerar a indústria, porque o mundo vai se reindustrializar, porque esse novo sistema de desglobalização devido ao que aconteceu durante o período do flagelo na China, né? Onde o mundo vai começar a diminuir a proposta de se exportar tudo, de buscar tudo de longe, voltar a produzir cada coisa mais perto de casa, até como uma maneira de economizar combustível, etc. Então faz parte dessa proposta tributária, reindustrializar. Mas se você não é um dono de uma indústria, não é dono de uma fábrica e a única coisa que você tem para vender é o seu trabalho, a sua mão de obra, e hoje 90% do brasileiro ou mais, né, está vendendo a sua mão de obra no setor de serviço, então quem vai pagar essa conta é você. A maioria do povo brasileiro vai pagar a conta. Tudo que pinta de novo, pinta no lombo do povo. Mas vamos esperar, vamos ver se é isso mesmo. Agora eles estão falando também em mexer com o imposto de renda, estão falando em mexer com o imposto de patrimônio. As coisas não vão ser implantadas de um dia para o outro, parece que tem um período, né, de implantação. E eu imagino que muita gente aí que tem patrimônio, que se esforçou para juntar alguma coisa, está só esperando para ver exatamente o que vai acontecer, para decidir se vai continuar aqui no Brasil ou vai picar a mula, como se diz, vai sair do país, vai embora, né? Porque não vai querer ficar trabalhando para sustentar aqueles que não trabalharam. Porque no final das contas isso aí vai sustentar basicamente três setores. Os banqueiros, né, que a dívida pública brasileira cada vez aumenta, então o governo precisa arrecadar para pagar os juros da dívida, né, são os maiores beneficiários de o Brasil não quebrar, então eles têm que aumentar a arrecadação para pagar os juros para os banqueiros, vai garantir o salário dos funcionários públicos pelo menos por algum tempo, até o momento em que quebre, né, porque as pessoas que estão pagando a conta vão começar ou a ir embora ou vão começar a parar de trabalhar, porque se forem desestimuladas, se vier uma carga tributária muito grande, a pessoa desanima e diz, olha, dane-se, não vou mais trabalhar. Ou vou trabalhar menos porque não adianta trabalhar mais, porque depois o que eu acumulo vira em perseguição financeira contra mim. E o terceiro grupo são os que vão ganhar algumas migalhas, né? As bolsas isso, bolsas aquilo, até que tenha dinheiro, porque em algum momento, e ainda está longe, mas em algum momento, dependendo como eles fizerem, atinge a tal da curva de Laffer, né? Então, quando um dia isso for atingido, e pelo jeito é para esse rumo que as coisas estão indo, a coisa começa a reverter. Mas vamos aguardar. Por enquanto, temos mais especulação do que outra coisa. E na China, o governo está já dando alguns conselhos para os desempregados. E aí o artigo aqui é um artigo escrito por norte-americanos e eles querem ensinar para os americanos, né, e dizem aqui o que os americanos devem aprender com a crença dos governantes chineses de que esse governo pode efetivamente gerenciar toda uma economia, que é a mentalidade de parte do Brasil, né? Aquela parte que governa basicamente tem a mesma mentalidade do governante chinês. A diferença é que aqui ainda existe uma força muito grande que tenta puxar contra, né? Só que vai diminuindo, as pessoas vão desistindo, vão caindo fora. E nós também temos o que aprender com isso aqui. Quando Marx e o Engels desenvolveram sua teoria do comunismo, eles prometeram que um período de violenta revolução mundial, seguido por uma ditadura do proletariado, na verdade uma ditadura de teóricos comunistas em nome do suposto proletariado, porque é isso que acontece. O proletário, o povo nunca manda, quem manda são os técnicos lá em cima, né? Tanto os eleitos quanto os não eleitos, se dizendo representantes do povo, então
implantaria um reinado duradouro ou mesmo eterno de prosperidade infinita, liberdade individual, paz permanente e o fim do trabalho opressivo nas fábricas. Vocês viram algo disso aqui ser implantado em algum país comunista? Prosperidade infinita? Não vejo. Liberdade individual? Bem pelo contrário, quanto mais centralizado o poder, menos liberdade nós temos. Vemos hoje, por exemplo, eles solapando a liberdade de expressão. Paz permanente? Existe paz dentro de um país comunista? O fim do trabalho opressivo nas fábricas? Pode até ser, né? Porque as fábricas vão à falência e não tem trabalho. Então as pessoas acabam tendo de pegar no cabo da enxada, voltar ao primitivismo muitas vezes. Em vez disso, com a supervisão administrativa dos meios de produção, todos os seres humanos seriam livres para fazer suas próprias coisas, como Marx previu em A Ideologia Alemã, em vez do enfadonho trabalho fabril ou outro trabalho braçal, todos seriam livres para caçar pela manhã, criar gado à tarde e escrever poesias depois do jantar. Essa também, se vocês pararem para analisar, é a promessa utópica da tecnocracia. Vamos colocar os robôs para trabalhar para nós e aí nós teremos liberdade para caçar de manhã, criar gado à tarde e escrever poesias depois do jantar. Caçar já é proibido hoje em dia. Criar gado logo será proibido. Vocês estão vendo que essa taxação aí virá sobre a carne, a natural, né? Porque eles querem empurrar aquela artificial, eles querem proibir as pessoas simples, as comuns, né, de comer carne natural. Vai se tornar proibitiva a partir do momento em que eles vão meter tributo em cima. Então a picanha vai ficar só para quem tiver dinheiro suficiente para que o imposto não o atinja, né? E escrever poesia, né? Enfim, escreve quem gosta. Não é a minha praia, mas tem pessoas aí que são muito boas nisso. Enfim, então eles disseram, prometeram isso aí. A gente sabe que nada do que eles prometeram eles cumpriram. O que eles conseguiram, na verdade, foi uma vida de luxo, liberdades e desnecessidade de trabalhar para eles, para os dirigentes, enquanto o povão, né, só teve a carga de trabalho aumentada. E a carga de trabalho aumentada vem através de impostos. Para você comer o mesmo tanto que você comia há 10 anos atrás, você tem de trabalhar mais hoje, porque você tem mais impostos para pagar. Por quê? Porque o governo continua fazendo dívidas para bancar essas necessidades deles, né, dos mandatários e dos banqueiros, e aí você tem que trabalhar cada vez mais. É mais ou menos como o cavalo Sansão da fábula da Revolução dos Bichos, né, de George Orwell. Enfim, por um tempo, após o passamento de Mao, foi alegado que o governo comunista chinês havia encontrado uma maneira de combinar um regime autoritário contínuo com a oportunidade de prosperidade para todos. Então houve realmente um aumento exponencial de grandes cidades, eles começaram a faturar mais. Os chineses hoje têm um faturamento maior, mas é porque houve um aumento mundial, né, da qualidade de vida devido à tecnologia capitalista, né? Os Estados Unidos criaram, Estados Unidos, a Alemanha principalmente, os grandes países produtores de grandes engenheiros, né, criaram alta tecnologia através da liberdade de criação, criaram um mercado de consumo e depois quiseram transformar a China em um chão de fábrica e se deram mal, né? A China hoje aprendeu bem o recado deles, ela virou uma espécie de capitalismo de Estado e agora está querendo superá-los. Vamos ver quem é que vai vencer essa disputa. Desconfio que depois que eles despertaram o dragão vai ser difícil fazê-lo dormir novamente. Mas agora, diante de um excesso de milhões de recém-formados que não conseguem encontrar empregos compatíveis com sua formação, por exemplo, um recorde de 20% de desemprego entre os jovens urbanos, maior entre os recém-formados, o líder chinês Xi Jinping exortou-os a comer amargura e optar por fazer trabalhos manuais nas cidades ou mudar-se para o campo para se dedicar à agricultura. Eu já falei um pouco sobre isso, mas eu quero voltar ao tema porque muita gente ainda não entendeu que a maioria dos diplomas universitários que as pessoas estão recebendo hoje não deveriam vir escrito diplomado, deveriam vir escrito otário. Eles estão fazendo com que as pessoas fiquem 4, 5 anos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dentro de uma sala de aula, pagando valores às vezes absurdos,
Mas o valor nem é o grande problema é o tempo que você está dedicando. Muitas vezes a pessoa trabalha o dia inteiro e fica durante o período da noite cansado, prestando atenção, depois tem de fazer trabalhos em casa, às vezes de madrugada, às vezes final de semana, enquanto podia estar fazendo outra coisa, para no final das contas receber o tal do diploma, que deveria vir escrito otário, e aí ela não consegue emprego, ou empregabilidade não existe na área dela. Isso é um fenômeno mundial. Veja que na China há 20% de desemprego entre os jovens urbanos, a maioria deles entre recém-formados. E isso vem muito dessa ideia da popularização do conhecimento. Quando você populariza algo que deveria, na verdade, não é que não deveria se tornar popular o conhecimento, mas deveria ser elitista no sentido de tornar esse conhecimento de fato valioso. Quando eles popularizam demais, primeiro que a qualidade cai demais. Então hoje nós temos muitos profissionais que você tem até medo de ser atendido. Se você for atendido por um mau profissional na área de saúde, não importa qual, você está colocando em risco a sua saúde, até a sua vida. Se você for atendido por um mau advogado, ou um jurista de uma maneira geral, não necessariamente um advogado, pode ser um mau juiz, um mau promotor, um mau delegado, um jurista, se ele não tiver uma formação adequada, você corre o risco de perder a sua liberdade ou até seu patrimônio. E se você mora num prédio construído por um mau engenheiro, daqui a pouco esse prédio pode ruir. Quantas vezes nós já vimos aí prédios desabando? A sorte é que os pedreiros, eles são práticos, estão a vida inteira ali trabalhando, então eles às vezes corrigem o trabalho de maus engenheiros. Eles reforçam a ferragem, dizem para o dono, olha, essa ferragem aqui é pouca, é melhor nós colocarmos uma barra mais aqui, outra mais ali. Enfim, mas a maioria hoje então está diplomada, desempregada e com o seu diploma de otário guardado na gaveta. E isso é fruto dessa promessa vazia de popularizar o ensino, e de que todo mundo seria então, que agora acabaria essa história de filho da empregada não trabalhar só para o doutor e tal. Na verdade, hoje as pessoas estão desempregadas, então não tem mais nem o emprego na casa do doutor. E por outro lado, vemos que aqueles que estão empregados ainda vão pagar a conta, pelo menos aqui no Brasil, porque o setor de serviços é esse que vai receber no lombo essa alta carga tributária. Então, por enquanto, o que está se falando é que aqueles que pagam aí 4, 5, 6% de ISS, por exemplo, vão passar a pagar 25%. Existem alguns municípios de interior que os profissionais liberais pagam uma taxa anual de ISS, porque o ISS quem recolhe é o município. Então, por exemplo, alguém lá que fatura, sei lá, 200 mil reais no ano, 100 mil reais no ano, ele paga lá 1.000, 1.500 de ISS, um valor fixo. Se ele ganhar 50 ou ganhar 500, vai pagar o mesmo tanto. Mas como esse imposto agora, através do IVA ou do IBS, vai se tornar federal, o município não vai mais poder escalonar. Então o governo vai dizer, olha, se a alíquota é 25%, vamos dizer que seja 25%, no Brasil inteiro para aquela profissão, vai pagar aquilo e acabou. Não importa onde você esteja, e vai pagar sobre o faturamento. Ah, mas eu vou dar um jeitinho, eu recebo por fora, isso vai acabar, pessoal. Porque o dinheiro impresso vai acabar, eu acredito que vai começar a acabar no ano que vem, tá? 2024 começa a acabar o dinheiro impresso. Então não vai mais existir essa de receber por fora. Tudo vai passar pela sua conta digital, será dinheiro digital. E tudo vai passar por Pix. E quando passa por Pix, o Banco Central tem acesso. E vai chegar um momento que a própria Receita vai ter acesso a tudo, porque provavelmente vai existir uma taxação no Pix, mesmo que ela seja de 0,001%, já sabe-se quanto que circulou na sua conta. É só fazer o caminho inverso, você sabe quanto circulou. Então não vai mais ter como as pessoas darem um jeitinho. E no fim é isso. Os desempregados vão aumentar e os empregados vão ter de pagar a conta. E se você for um grande industriário, grande industrial, talvez você tenha alguma vantagem nessa nova reforma que está vindo. Vamos ver o que vai acontecer. No mais, é isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.